Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã. Hoje, nesta quinta-feira, iniciando mais um dia na presença de Deus. Quero declarar e desejar já para você um ótimo bom dia. Que a bênção de Deus esteja sobre todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida. E quero fazer uma oração por você, por todos os seus caminhos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Pois fique conosco até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Se você desejar, você pode estar se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho das notificações, que sempre você vai estar aqui nos acompanhando diariamente. E não se esqueça de deixar o seu joinha, que vai ajudar demais pessoas a estar recebendo esta mensagem, esta oração também, tá? Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim, iniciando o versículo 1, diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Veja bem, meus irmãos, quando Abraão, a primeira vez que Abraão ele creu em Deus, não havia nenhuma regra religiosa, nenhuma doutrina, não havia nenhuma lei que lhe obrigasse. Isso mesmo. Mas Abraão ele creu de livre e espontânea vontade. Abraão creu na promessa de Deus, não porque ele tinha obras para apresentar, nenhuma, mas ele creu com o seu coração. E a Bíblia diz que aquilo lhe foi imputado como justiça. Olha o que diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão, meus irmãos, no momento que ele tocou o coração de Deus, fosse pelas obras, ele deveria se gloriar não diante de Deus, mas ele iria se gloriar diante do quê? Diante das suas obras, porque ele iria dizer: olha, as minhas obras são dignas, as minhas obras são boas, as obras que eu tenho para oferecer são estas, por isso que eu estou sendo digno de receber a herança, de ser herdeiro do mundo e de ter tal promessa. Mas de forma alguma, meus irmãos, quando Abraão ele alcançou a promessa de Deus de ser herdeiro do mundo, de ser pai de uma grande nação, não foi por obras, mas sim pela fé. Abraão ele foi justificado pela fé. Ele creu em Deus, ele acreditou. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a fé de Abraão o justificou. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Claro que quando nós somos justificados por Deus, nós iremos passar por um processo de santificação e de transformação da nossa vida. Mas nós somos justificados por meio da fé. Nós alcançamos as bênçãos, as promessas de Deus, a salvação, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós temos de oferecer em troca para Deus, mas nós somos justificados pela nossa fé. É tanto que se fosse pelas obras, nenhuma carne sequer, nenhum homem sequer poderia receber a salvação. Isso mesmo, mas nós somos justificados. Isso mesmo, nós recebemos a justiça de Deus sobre a nossa vida por meio da fé. Se você que está me ouvindo aí, está assistindo, vai assistir, você assim: pastor, eu não tenho nenhuma obra, isso mesmo, boa ou grande, obras para apresentar a Deus. Eu sou uma pessoa que estou chegando agora, eu tenho vergonha até de mim mesmo. Isso mesmo, eu sou uma pessoa que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Mas se você colocar a sua fé em Jesus Cristo,
A justiça de Deus, ela te alcança, ela te transforma e ela traz salvação para a sua vida. Entenda uma coisa, a própria palavra diz, meus irmãos, que as obras dos homens não os justificam, mas a fé os justifica. Isso mesmo, as minhas obras não me justificam diante de Deus. Eu não posso dizer, olha, Senhor, eu vou ser salvo, eu mereço isso, o Senhor vai me dar isso, o Senhor vai fazer isso na minha vida. Isso mesmo, porque eu tenho tais obras que eu te apresento aqui em troca. Aí, meus irmãos, o que eu posso receber está sendo como uma dívida. Isso mesmo. Aí eu pergunto para você, qual o ser humano que por mais obras que ele tenha, que apresente, isso, ele é digno da sua salvação? Nenhum, meus irmãos, nenhum. Qual homem que por mais que apresente obras, isso mesmo, ele é digno da promessa de Deus? Nenhum. Porque por mais que nós venhamos apresentar alguma obra, isso mesmo, ao Senhor, e nós, meus irmãos, recebamos em troca, como dívida, aquilo que venhamos fazer, nós não temos direito, meus irmãos, ao extraordinário, nós não temos direito às promessas de Deus. Entenda uma coisa, as promessas de Deus, elas são muito maiores na nossa vida do que praticamente as nossas próprias obras. A promessa de salvação por meio de Jesus Cristo na nossa vida, ela, meus irmãos, ela não é trocada, ela não foi comprada por nada deste mundo, mas sim pelo sangue do Cordeiro, por meio de Jesus Cristo. E nós só alcançamos por meio da fé. Nós só recebemos a justiça de Deus por meio da fé. E ele diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar-se, mas não diante de Deus. Se Abraão tivesse recebido a promessa de ser herdeiro do mundo, de ser pai de uma grande nação por meio de suas obras, ele tinha que se gloriar pelas suas obras. Não é verdade? Como a própria palavra está dizendo, mas não diante de Deus. Mas ao contrário, Abraão, ele não tinha isso mesmo. Por mais que ele fosse um bom homem, mas ele tocou o coração de Deus, não foi pela sua virtude. Ele tocou o coração de Deus, não foi pelas suas obras. Ele tocou o coração de Deus pela sua fé. Ele creu, ele acreditou no Senhor e aquilo lhe foi imputado como justiça. Se você que está aí me ouvindo, você crer no Senhor, você colocar a sua fé nele, por mais que você não tenha nada, isso mesmo, de obras para apresentar ao Senhor, você diz assim, ei pastor, ô Senhor, eu não tenho nada de bom no momento para te oferecer, mas eu tenho a minha fé, isso mesmo, eu creio em ti, eu creio que a tua justiça ela é valiosa na minha vida. Aí você recebe o perdão, a salvação, você recebe a promessa de Deus sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Essa mensagem aqui ela é poderosa, meus irmãos. Olha o que diz aqui, no capítulo 3, no versículo 30. Se Deus é um só, olha bem, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A circuncisão aqui, meus irmãos, é aqueles que se gloriam ou tinham a lei, isso mesmo, como respaldo na sua vida. A incircuncisão, meus irmãos, foi como Abraão, isso mesmo, que ele não tinha nenhuma lei a seguir, ele não tinha nenhum requisito a prestar, mas ele alcançou a Deus por meio da fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração esta manhã. Pai, sabemos que nós alcançamos a Tua bênção, a Tua promessa, a salvação, Pai, pela fé, Pai. Alcançamos, meu Deus, Pai, pela nossa fé em Ti, Senhor, por meio de Jesus Cristo. Pois eu oro, meu Deus, esta manhã, Senhor, pelo aflito, pelo cansado, por esta pessoa que está nos acompanhando, Senhor. Talvez está passando um momento difícil na sua casa, na sua família. Pai, mas aquele que te busca, Pai, aquele que invoca o Teu nome, Paizinho, por meio da fé, alcança a promessa, Pai, se torna-se herdeiro de Ti.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nesta manhã, Senhor, vai de encontro ao doente, ao cansado, Pai. Essa pessoa que está enfrentando um problema na sua casa, Pai, na sua vida econômica, Pai, traz a bênção, Pai, a transformação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero declarar a cura, eu quero declarar, Paizinho, a salvação, a libertação, a promessa, a tua promessa sobre a vida desta pessoa. Que a nossa oração possa subir ao teu trono, Pai, e possamos ser justificados pela tua graça, pelo teu poder nesta manhã. Pai, olha para nós, Senhor, recebe a nossa oração, Pai, justifica a nossa fé, Pai, nesta manhã, Senhor, que possamos receber de Ti, Pai, não por méritos, Pai, não por obras, Pai, mas pela Tua graça, Pai. Sim, Deus, possamos receber de Ti, Pai, esta manhã, Pai, pela Tua justiça, Senhor, por meio da nossa fé, Pai, que sabemos que será muito mais, Pai, o galardão, Pai, do que propriamente se chegamos aqui, Pai, nos gloriando das nossas obras, mas nós chegamos aqui esta manhã, Pai, buscando a Tua misericórdia, Pai, e aqui por meio da fé, Pai, porque a fé nos faz, Pai, alcançar o extraordinário, nos faz alcançar, Pai, o impossível, Pai. Sim, meu Deus, e aqui nós nos colocamos diante de Ti, e eu creio no Teu agir e no Teu poder. Receba de Deus agora, nesta manhã, a bênção, a salvação, o milagre. Receba de Deus o extraordinário, a promessa de Deus, não por obras, mas por meio da fé. Diga eu creio, diga eu acredito, como Abraão, que ele não tinha obras, ele não seguia uma lei, mas ele alcançou a Deus por meio da fé. Quando ninguém, meus irmãos, cria, Abraão acreditou, e ali Deus lhe fez uma promessa extraordinária. E a mesma coisa hoje, por meio da fé, nós alcançamos a promessa, a salvação, a mudança de vida. Que Deus te abençoe.